Então, que todos aqueles que ouvirem a tua palavra, Senhor, possa sim gerar nelas, meu Pai, a fé inabalável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça, Senhor, de acordo com a tua vontade. Assim nós te louvamos e bendizemos nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor tem colocado ao teu coração. Amém? Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. Amém, amém. Vamos à palavra? A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade do Evangelho. Eu extraí essa mensagem da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. A palavra diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Paulo escreveu essa carta a Timóteo para encorajá-lo a permanecer firme na fé e ser fiel a Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. O jovem Timóteo deveria defender o Evangelho e permanecer firme contra os falsos ensinos. Alguns homens haviam se afastado da verdade, se afastaram do Evangelho e se afastaram de Paulo, que estava preso em Roma, e passaram a ensinar um outro Evangelho. E Paulo estava exortando Timóteo a se manter firme, combater esses falsos mestres e manter a sã doutrina de Cristo na igreja. Até hoje vemos homens que procuram fazer um espetáculo da fé. Muitos enganam, mentem e cometem todo tipo de maldade e de impiedade em nome de Jesus. E muitos desses falsos mestres lideram grandes denominações evangélicas, outras seitas, e levam multidões ao erro, levam multidões a se afastar da verdade e se afastar de Jesus Cristo. Hoje em dia, desde aquela época, muitos usam o nome de Jesus Cristo, falam do nosso Senhor da boca para fora, mas os seus corações estão longe de honrar a Deus. É triste dizer isso, mas parece que a profecia de Paulo está se cumprindo abundantemente nos dias de hoje. O Senhor nos chama para nos agarrarmos firmemente e fielmente à sua palavra. Pois é na palavra que ele nos concede força e fé para nós exercermos o nosso ministério. Esse texto começa dizendo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor.
E termina afirmando que Jesus Cristo destruiu a morte, trouxe luz e a vida eterna mediante o Evangelho, por meio do Evangelho, que é a sua palavra. Se as bênçãos celestiais nos são dadas por Deus através do Evangelho, o que nós devemos fazer? O que nós devemos pregar? É simples. Ser fiéis e pregar o Evangelho. Ser fiéis e pregar a palavra de Deus, as Escrituras. Muitos cristãos, muitos pregadores já não testemunham mais Cristo, já não participam mais das aflições do Evangelho e não honram a sua santa vocação. Nós fomos salvos pela graça de Deus e chamados para pregar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar os homens perdidos. Quando pregamos a verdade, o Espírito Santo age poderosamente em nós, nos fortalecendo, e age também nos ouvintes, transformando-os e os levando a Cristo. Deus nos concedeu dons espirituais. Esses dons devem ser usados em favor da igreja e do reino de Deus. Nós fomos chamados por Deus, salvos pela sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde a eternidade, segundo os propósitos do Pai e de acordo com a vontade dele. Fomos chamados para exercer o nosso ministério. E para isso, precisamos de confiança. Precisamos ser exortados, incentivados, ensinados e fortalecidos para permanecermos firmes na fé, firmes em Jesus Cristo e firmes na verdade. É isso que Paulo estava fazendo, ajudando, exortando, incentivando o jovem Timóteo a permanecer firme, forte. Deus nos deu seu Filho unigênito para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. E agora, salvos, chamados por Ele para sermos santos, para vivermos pela fé e para nos dedicarmos ao seu reino. Somente nos dedicando à palavra de Deus, nós poderemos executar os propósitos de Deus. Sem a vocação, sem o chamado divino e sem a ação do Espírito Santo e dos dons que Ele nos deu, gratuitamente, pela sua vontade, nós não poderíamos fazer nada de bom. Nós somos escolhidos pelo Pai, justificados por Jesus Cristo e santificados e capacitados pelo Espírito Santo. Com a morte na cruz, Jesus aniquilou a nossa morte e nos trouxe vida e salvação. Deus nos promete a salvação e a vida eterna e executa todos os seus propósitos por meio da pregação da sua palavra. Deus chama o homem perdido e o converte e transforma através da pregação da palavra. E Ele nos responsabilizou para pregarmos a sua palavra de modo fiel e verdadeiro. No capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo fala para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Conjuro-te, suplico, rogo, ordeno que pregues a palavra. E Paulo ainda diz
no capítulo 3, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para corrigir e para instruir os homens na justiça. Somente a palavra de Deus, pregada de modo correto e verdadeiro, pode tornar um homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Escritura é perfeita, infalível, poderosa. Só ela tem o poder para transformar, trazer vida e salvar uma pessoa. Somente a palavra de Deus tem poder para aperfeiçoar e capacitar um filho para cumprir o seu ministério. Nós só podemos compreendê-la se estivermos sobre a graça e sobre a ação soberana do Espírito Santo, iluminando a nossa mente e nos levando ao conhecimento de Cristo e da verdade. O apóstolo Paulo aqui fala de testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você for pregar, pregue Cristo. Pregue as Escrituras. Não pregue tuas experiências pessoais, a experiência de um amigo, uma história que aconteceu na tua vida. São experiências, mas isso não é evangelho. Não tem poder para salvar. O evangelho é o poder de Deus para salvar, para edificar, para transformar. O meu testemunho emociona, mas não salva. Emociona, mas não edifica. Emociona, mas a emoção passa e não há crescimento, não há transformação. Porque a minha vida não tem poder. Mas a morte de Cristo, o sacrifício dele na cruz, esse é o poder de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o centro do cristianismo, é o centro da nossa pregação. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo. Não precisamos inventar outras histórias, tem tanta coisa maravilhosa na Bíblia. Histórias bonitas também emocionam, mas não salvam, não transformam. Se você prega o texto bíblico, você prega a verdade. E é um obreiro valoroso na seara do Senhor. Está juntando tesouros no céu. Mas, se você lê um versículo bíblico e conta historinhas, fábulas, para emocionar os ouvintes, então você é um falso mestre. Não honra a palavra de Deus, não honra Jesus Cristo e está levando as pessoas à perdição. E provavelmente estará fadado ao mesmo destino das pessoas que te ouvem. Se nós somos chamados para pregar o Evangelho, para a salvação dos perdidos e para a santificação do povo de Deus, e Deus ainda nos dá dons para nós podermos fazer isso, o que nós devemos fazer? Deus dá dons, e entre os dons, o ministério da palavra é o que mais traz aperfeiçoamento para os santos, para que eles cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A palavra traz maturidade na vida cristã e nos faz ser mais parecidos com Jesus Cristo. Os falsos mestres usam os dons com o coração cheio de astúcia e esperteza, distorcendo a palavra de Deus, induzindo pessoas ao engano, ao erro. Fazem isso
por ganância, para obter domínio sobre as pessoas e poder lucrar com isso. Querer dominar os crentes, colocar jugo. Quem nos chamou e nos salvou foi Deus, pela graça que existe somente em Jesus Cristo. Assim, os verdadeiros ministros da palavra pregam Jesus Cristo, pregam a obra redentora de Cristo. Paulo pregava Cristo, incentivou o jovem presbítero Timóteo a fazer o mesmo. Timóteo, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor. A vida eterna é pregada através da palavra, através do evangelho. Timóteo, cumpra a tua vocação, honre o teu chamado, pregue somente o evangelho, persevere na sã doutrina e combata os falsos mestres. Combata as heresias, as doutrinas erradas, as falsas doutrinas. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo, o seu filho na fé. Timóteo, nessa época, estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja grande, forte, boa. Mas mesmo lá, haviam homens que distorciam a verdade e deturpavam a palavra de Deus. Paulo e Timóteo conviveram com muitas pessoas, tanto fiéis a Jesus Cristo, pessoas fiéis ao Evangelho, mas também conviveram com falsos crentes. Algumas dessas pessoas, os verdadeiros, estão na vida eterna com eles e com Jesus Cristo. Mas outros, aqueles que abandonaram a verdade, aqueles que abandonaram o evangelho verdadeiro e pregaram outro evangelho, cheio de heresias destruidoras, estão condenados. E hoje, nas igrejas locais, também existem pessoas fiéis a Cristo, que pregam a verdade, que pautam sua vida e seu ministério nas Escrituras Sagradas. Homens de fé, homens de Deus. Mas também existe o joio, existem os lobos, homens que são ímpios e que pervertem o evangelho de Cristo para ganho próprio, que pregam falsas doutrinas e pervertem e transformam a graça de Deus em libertinagem. Nós não inventamos histórias, nós pregamos as histórias bíblicas, pregamos as Escrituras sagradas, pregamos Cristo e sua obra. Os nossos dons são para testemunhar Cristo, por meio da palavra de Deus. Existem dois grupos de pregadores. Um grupo que honra Jesus na pregação, que honra Jesus Cristo nas orações, no zelo pela palavra e pelo desejo que tem de fazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. Mas há um outro grupo, que são os falsos mestres, que pregam um evangelho sintético, humano, falso, e que leva os ouvintes à perdição. Quero terminar essa mensagem deixando uma pergunta, para cada um refletir no seu coração. Qual desses dois grupos de pessoas você se encaixa? Naqueles que honram a Deus e viverão eternamente com Ele?
ou aqueles que deturpam a palavra de Deus, pregam um falso evangelho e serão condenados eternamente junto com Satanás e seus anjos caídos. Amém? Fica essa reflexão. Graça e paz, e que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde para vivermos a verdade. Amém.